Fala galera, beleza? Como eu tinha combinado com vocês no vídeo anterior, hoje a gente vai falar de produto vetorial. Então a gente vai falar da definição, das propriedades e das principais aplicações do produto vetorial. E de brinde, eu vou dar uma dica poderosíssima para você calcular rápido o produto vetorial, porque várias vezes quando ele aparecer, ele não é o foco da questão, beleza? Se eu não me engano, ele foi o foco da questão uma vez só, porque ele deixava tudo muito fácil. Usá-lo deixava tudo muito fácil. A gente vai passar por essa questão em algum momento, mas, no geral, ele só é uma ferramenta que você tem que usar no meio da questão. Então, você perder tempo fazendo determinante para tentar calcular não vai ser tão interessante. Então, eu tenho uma dica maneira, se você conseguir segurar aí até o final do vídeo para poder assisti-la, para você poder calcular rápido esse produto vetorial. Beleza? Se liga só. Produto vetorial é o seguinte. Você tem dois vetores, U e V. O produto vetorial é definido por esse xzinho aqui, tá? É outro tipo, entre aspas, de multiplicação entre vetores. Então, o vetorial V, é como a gente fala, ele vai ser dado por um determinante, tá? Lembra que eu coloquei lá nos pré-requisitos, você tem que saber calcular determinante. Não é saber teoremas bizarros, nada disso não. Mas é legal você saber calcular, no mínimo, usar a regra de Sarri para determinantes 3x3. É o que a gente vai ter que usar aqui. E a minha dica, você não precisa saber disso para usar a dica, mas se você quiser entendê-la, você vai ter que saber teorema de Laplace também, ok? Isso só para entendê-la. Para aplicar, não precisa disso não, ok? Se liga. Primeira linha, sempre IJK. Felipe, para tudo. Que porcaria é essa? Quem é IJK que eu não sei? Gente, olha só. I, ele seria o vetor unitário do eixo X. J é o vetor unitário do eixo Y. Quase que eu falo eixo J. E K é o vetor unitário do eixo Z. Então, se você já teve um estudo de vetores no plano, no R2, você já deve conhecer o I e o J, beleza? O cara novo é o K. Ele faz o mesmo papel dos outros dois, só que no eixo Z, tá? Então, I, J e K nada mais é do que vetores unitários. O unitário, o próprio nome já está me dizendo, ele tem módulo 1. Vetores unitários. Cada um deles vai ter a direção e o sentido de um dos eixos cartesianos. O I no X, o J no Y, o K no Z. Não é à toa que eles estão nessa ordem, ó, X, Y, Z e J, K. Fechou? Beleza? Vamos continuar então. Essa é a primeira linha, sempre. Qualquer produto vetorial vai ter essa linha na primeira. Essa linha como primeira, melhor dizendo. Na segunda linha, o primeiro vetor que eu coloquei foi o U. Então eu vou colocar XU, YU, ZU. Gostou? O segundo vetor que eu coloquei foi o V, XV, YV, ZV. Então na prática é só colocar IJK, sempre IJK, coordenadas do primeiro vetor, coordenadas do segundo vetor. Fez a conta? O resultado vai ser um vetor, tá? Você vai ter um cara multiplicando o I, vai ser a coordenada X. Um cara multiplicando J, vai ser a coordenada Y. Um cara multiplicando K, vai ser a coordenada Z. Beleza? Esse vetor é o resultado, é o que a gente chama de produto vetorial. Lembra que o produto escalar, ele me dava um número. Produto vetorial, ele vai me dar um vetor. Fez sentido? Se liga. O módulo desse vetor, ele tem uma cara maneira. Ele tem uma cara prática da gente trabalhar. Eu tô roubando um pouco aqui na ordem de falar as coisas, mas, enfim, vocês não precisam saber demonstrar para fazer uma prova objetiva, como a Escola Naval e a prova da EFON. Talvez precise saber demonstrar... Ih, fiz cagada aqui. Talvez você precise saber demonstrar no caso de um curso de faculdade e tal. Mas aí você consegue achar uma demonstração muito bonitinha no Google, assim como eu também achei. Não é nada bizarro. A gente não vai passar por isso aqui, ok? Bom, o módulo do produto vetorial, ele é muito parecido com o produto escalar. A diferença é que, ao invés de cosseno, vai ser seno. Beleza? Então, módulo do produto vetorial é o módulo do vetor resultante pelo produto vetorial. Vai ser módulo de U vezes módulo de V, seno de θ, ângulo entre eles. Identidade de Lagrange, ela vem quase que automaticamente do fato de o produto escalar ter cosseno e o produto vetorial ter seno. Lembra? Relação fundamental, eu ia falar fórmula, mas enfim.
Relação fundamental da trigonometria me dá que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Show? Se você usar esse fato, quando você pegar o quadrado do módulo do produto vetorial, o quadrado do produto escalar, aqui não precisa de módulo porque produto escalar é um número. Quando você elevar ao quadrado, o resultado vai ser positivo de qualquer jeito, tá? Mesmo que o número fosse negativo. Quando você soma esses quadrados, você vai estar pegando módulo de U e módulo de V, cada um deles ao quadrado, e seno ao quadrado no primeiro, cosseno ao quadrado no segundo. Quando você bota o módulo de U e o módulo de V em evidência, cada um deles ao quadrado, né, bota em evidência, você vai ficar com seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado que dá 1. Tá? Então eu deixei aqui como observação, para você poder pensar numa eventual demonstração, mas a ideia é que você vai ter seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai sumir, vai dar 1, vai ficar o produto dos módulos, beleza? Isso já matou a questão também, por isso que eu já estou falando aqui, tá? Então você consegue relacionar o produto escalar com o produto vetorial e os módulos entre os vetores. Fechou? Olha só, quando eu falei que produto vetorial é um vetor, ele não é um vetor qualquer e ele tem uma propriedade muito maneira. Qual é? É a regra da mão direita. Bom, na verdade a regra da mão direita usa essa propriedade. Esse vetor resultante, produto vetorial, ele é perpendicular tanto ao vetor U quanto ao vetor V, que foram os vetores que você usou. Show? Então, para você encontrá-lo, né, visualmente, você vai fazer o seguinte, ó. Você não vai fazer produto vetorial entre U e V. U vem primeiro, V depois. Então você coloca a sua mão, os 4 dedos, como se você fosse dar um tapa. Coloca os 4 dedos no U, show? E aí você dá o tapa pro V. Olha só, deu o tapa, tranquilo? Então você tem, os dois vetores estão aqui. Tem o vetor U, deu o tapa no sentido do V, sempre o sentido mais curto, né? Não faz sentido eu querer dar o tapa assim, né? Eu vou ter que dar a volta, tudo bem? Então, não importa quais sejam os vetores, sempre o sentido mais curto, de menor ângulo, você dá um tapa do primeiro vetor para o segundo, ok? O produto vetorial vai ser o seu polegar, tranquilo? Então, ó, coloquei no U, dei o tapa, o resultante, o polegar no caso, vai ser o produto vetorial. É o que você pode ver aqui nesse desenho, ó. Observa o sentido da setinha do θ, é o sentido do tapa. Né? Então, quando você dá o tapa do U para o V, o resultado vai ser o lilás, que é o U vetorial V. Gostou? Agora, comentário, né? E aí já vai ter a ver com as propriedades até. Se eu tivesse feito V vetorial U, o tapa não ia ser ao contrário? Ó, V, lembra? Eu tô botando o V no mesmo lugar que estava antes. V vetorial U. O polegar ficou para baixo, então o produto vetorial nesse caso vai ser para baixo. Vai ter a mesma direção, ele continua sendo perpendicular ao U e ao V, mas com a direção para baixo, ok? Então, nesse caso, olha só as propriedades do produto vetorial. O vetorial V sempre, a gente já falou disso, é perpendicular a U e a V. Como é que eu sei disso? Você pode fazer um teste, tá? Teste mesmo, numérico, só para você se convencer. Pega 2 vetores quaisquer, que não sejam paralelos, isso é importante, faz o produto vetorial entre eles, acha as coordenadas, ok? Quando você fizer isso, calcula o produto escalar, que era o nosso teste de perpendicularidade, calcula o produto escalar do produto vetorial, do vetor produto vetorial com U, e depois a mesma coisa do produto vetorial com o V. Você vai ver que nos 2 casos vai dar 0, ok? Beleza? Testa isso para você se convencer e a gente poder seguir. Bom, a gente acabou de ver também que o produto vetorial, se você trocar a ordem, você tem que trocar o sentido. Trocar o sentido quando a gente fala de vetores é botar um sinal de menos na frente. Lembra? Quando eu fiz aqui o produto vetorial U para V, polegar para cima. V para U, polegar para baixo. Polegar para cima e polegar para baixo, os vetores em si, eles têm o mesmo tamanho. É a mesma seta, quer dizer, não é a mesma seta. É o mesmo tamanho de seta, uma para cima e outra para baixo. A relação é que uma é menos a outra. Guardou isso? Beleza? Observa aqui, esses fatos que eu estou falando para vocês, essas propriedades, assim, por assim dizer, né? A gente vê já no R2. Então eu não estou focando tanto assim em explicar este nível de base,
beleza? Então, se você tiver dificuldade nessa parte, não tem problema, dá uma olhada num curso de R2 e aí você volta pra gente poder focar no R3. Fechou? Se liga. Talvez um dia eu faça um curso disso, mas R3 está sendo meu primeiro curso, né? Então, ainda não tem. Então, nesse caso, pode procurar com outras pessoas. Eu vi que já tem muito curso bom por aí, mas um dia pode ser que tenha o meu. Bom, a última coisa aqui de propriedade é que vale também a distributiva, tudo bem? Eu não coloquei, mas vale também o C vezes U. Se você tiver um C vezes U, vetorial V, você pode botar o C para fora, não tem problema nenhum, tá? É como se você estivesse pegando no determinante, tem uma linha aqui que está vezes C. Você pode botar esse C em evidência. É uma propriedade do determinante propriamente dito, ok? Uma outra forma de você ver essa coisa do sinal de menos, a segunda propriedade, é olhar para o determinante. Se você troca duas linhas de lugar, a propriedade do determinante diz que você pode trocar duas linhas de lugar desde que você multiplique, vamos colocar dessa maneira, o número de trocas é o número de vezes que você multiplica o determinante por menos 1. Respira. Se você fez uma troca, o seu determinante final vai ficar multiplicado por menos 1. Se você fez duas trocas, vai ficar multiplicado por menos 1 ao quadrado. Tá? Nesse caso, a gente vai estar sempre fazendo uma troca só. Então vai ficar vezes menos 1, por isso que o resultado muda o sinal. Fechou? Gostou disso? Olha só. A nível de aplicações, a gente tem teste de paralelismo. Quase que eu falo paralelidade, nem existe essa palavra. Bom, teste de paralelismo vai ser o seguinte. Se o produto vetorial der zero, é porque os dois vetores são paralelos e vice-versa. Tá? Vamos voltar aqui na fórmula rapidinho para eu fazer esse comentário. Ser paralelo a nível de vetores significa que um vetor é múltiplo do outro. Ok? Se um vetor fosse múltiplo do outro, nesse caso, observa aqui, eu teria uma linha que é múltipla de outra linha. E aí, propriedades de determinantes já me garantem que o determinante daria zero. Tá? E aí, o zero, nesse caso, seria o vetor nulo. Seria 0 vezes i, 0 vezes j, 0 vezes k. Beleza? Então, toma cuidado com isso. A nível de paralelismo, a definição base é que um vetor é múltiplo de outro. O fato de um vetor ser múltiplo de outro, como consequência, garante que o produto vetorial é zero, ok? Então, em geral, se você fizer a conta e o produto vetorial der zero, der o vetor nulo, você já garante direto que os dois vetores são paralelos, beleza? Claro, a gente está falando isso no R3, tá? Que é o nosso foco agora. Aí, as aplicações mais importantes, ao meu ver, são essas aqui, ó. Área do paralelogramo, área do triângulo. Tranquilo? A área do paralelogramo é basicamente você pensar na geometria mesmo, na geometria do problema. Imagina que eu tenho dois vetores u e v, aí a gente sabe que a soma vetorial, né, quando eu faço regra do paralelogramo, olha o nome aí, regra do paralelogramo, a gente vai formar um paralelogramo, tá? Aqui tem o módulo de v, módulo de v, módulo de u e em cima é módulo de u também, ok? A nível de tamanhos. Se eu quero a área de um paralelogramo, é base vezes altura. Assim como se fosse um retângulo. Tá? A diferença é que a altura não vai ser um dos lados, infelizmente. A gente pode usar trigonometria, né? Eu tracei uma alturinha aqui, o tracejadinho de branco, e o ângulo entre eles eu defini como sendo θ. Né? Só para a gente ter o exemplo. Eu posso achar, a nível de conta, é só fazer fórmula do seno mesmo, a gente vai achar que a altura é módulo de v seno de θ. Pô, peraí, faz o produto, base vezes altura. A base é módulo de u, a altura é v seno θ, módulo de v seno θ. Só que esse produto, a gente já viu que era o produto vetorial em módulo, tá? Era o tamanho do produto vetorial. Então eu posso substituir direto e a gente já tem a aplicação aqui. Então se você tem dois vetores u e v, é claro que eu estou supondo que eles não sejam paralelos, caso contrário, eu não teria um paralelogramo, tá? Então eles não podem ser paralelos. Quando você fizer o produto vetorial entre eles, o resultado do módulo desse produto vetorial é a área do paralelogramo formado. Fez sentido? Tá? Então, como é que você faria a conta na prática, né, se aparecesse na sua prova? Você teria dois vetores do R3, ok? Você não vai usar essa primeira versão porque, sei lá, você não tem o θ, enfim. Você vai calcular o produto vetorial, o vetor produto vetorial, usando tipo essa fórmula que está aqui do lado, né, já pegando spoiler,
E aí sim você calcula o módulo do vetor. Beleza? Fechou? Então você consegue achar a área do paralelogramo assim. É a forma de achar a área de paralelogramo no espaço, ok? Você, a menos que você saiba já os tamanhos, é claro, não vai ter bizu, tá? Para quem já viu aulas disso no R2, tem dicas para você calcular rápido ou sem muito trabalho a área de polígonos em geral. No R2 essa dica é super válida. No R3 infelizmente não tem. Não vale essa dica, tá? Ou não vale a versão fácil dela. Bom, a área do triângulo é uma consequência, né? Porque se você tem um paralelogramo, você divide a área em duas partes, né? Por essa diagonal que liga as setas do U e do V. Você tem aqui um triângulo, né? Que seria o triângulo formado pelos vetores U e V. Só que a área desse triângulo é metade da área do paralelogramo. Então, se a gente sabe que a área do paralelogramo é módulo de U vetorial V, é só dividir por 2, a gente vai ter a área do triângulo. E eu digo mais, não apareceu até hoje na Escola Naval. Escola Naval é quem costuma cobrar mais questões de R3, tá? A EFON cobra bem menos, mas cai lá também. Bom, a área do triângulo é o que você usa para achar a área de qualquer polígono, tá? Então, se você tivesse, vamos pensar um pentágono, fixa um dos vértices desse pentágono e aí você traça todos os lados e diagonais até os outros vértices. Isso vai fazer o quê? Você vai estar pegando o seu pentágono, não importa o formato dele, o fato é que ele é plano, né? Isso é importante, mas você vai estar pegando esse pentágono e quebrando em vários triângulos. É um trabalho chato, mas é o que dá para fazer, ok? Então, você quebra um pentágono em, se eu não me engano, 3 triângulos, né? E aí você acha a área de cada um deles. Achou as áreas, somou, você tem a área do pentágono. E aí vai valer para hexágono, heptágono, octógono, o ágono que você quiser. Tudo bem? Dica do Lipe pra gente fechar essa aula, tá? Eu sei que essa aula é um pouco mais longa. Bom, a minha dica, ela já tá até no meu Instagram. Inclusive, vou aproveitar esse momento para fazer um rápido merchan. Se você não me segue no Instagram ou não está inscrito aqui no canal, se inscreva, porque você já está aqui, né? Clica ali no inscrever-se ou subscribe, se você estiver usando em inglês, e ativa ali o sininho para poder receber a notificação de quando tiver vídeo novo. Segunda coisa, abre o seu celular no aplicativo do Instagram, procura lá Dicas do Lipe, tudo junto, claro, que é o meu Instagram onde eu coloco dicas, tanto dicas de matemática em geral, não só de R3, e também eu sugiro livros para você ler. Livros de leitura mesmo, não livros de matemática, ok? Então eu tento sempre unir os dois, que é para você ter um momento ali de estudo e também ter um momento de lazer através da leitura, ok? Então vai ser um prazer ter você por lá. Lá no Instagram, voltando, na dica número 24, foi uma das últimas dicas que eu coloquei, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Eu expliquei um pouco mais detalhadamente como acontece esse negócio do produto vetorial, ok? Aqui eu vou fazer um resumo, que é o seguinte. Supondo que você conheça o teorema, você aplica Laplace na primeira linha, ok? Aplicar Laplace na primeira linha, eu pulei um pouco aqui, né? Eu tenho 2 vetores que estão dados, ok? E eu quero só calcular o produto vetorial entre eles. É questão de aprendizado mesmo, tá? E para mostrar como você pode calcular rápido esse produto. Aqui, olhando assim, né? Se você olhar como se fosse uma anotação, parece que não foi rápido. Mas a ideia é que eu estou só mostrando o que está acontecendo, né? Para vocês poderem ver junto comigo. Mas na prática você não escreve nenhuma dessas linhas que está aqui embaixo. Você só bota o determinante, no máximo faz um rascunho para não bisonhar nas contas, não errar conta, e você já vai colocando os resultados aqui, direto, tá? Olha só, quando você usa o teorema de Laplace na primeira linha, no final, em algum momento, você vai chegar nesses 3 determinantes aqui. Como é que você chega neles de forma prática, né? Tampa a primeira coluna. Literalmente, pega o dedão, pá, tampa a primeira coluna, ok? Os números que estão aparecendo são esses 4 números aqui. É exatamente esse determinante aqui, né? Então, você vai fazer produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, que é o determinante. Essa já vai ser a coordenada x. Então, quando você faz 1 menos 3, dá lá o menos 2. Tudo bem? Quando você for para o j você tem que tomar cuidado. Só nele também. Bota o dedão no j, tipo, literalmente, pega o dedão, tampa o j
E aí você vai ver o 2, o 1 que está embaixo, o 3 e o 1 que está do lado, né, no final. Faz o determinante, 2 menos 3 vai dar menos 1. Só que aí qual é o lance? Você tem que trocar o sinal no J. Então, se você achou menos 1, você coloca mais 1. Só no Y, no J, que acontece isso, ok? Isso tem a ver com Laplace. Mais uma vez, eu explico isso com mais detalhes no Instagram. Na terceira coluna, a gente vai tampar a terceira coluna, como sempre. 2 menos 1, né, que é a parte do determinante que sobra. 2 menos 1 vai dar 1. Então, olha só. Menos 2 foi o primeiro. 1, porque eu troquei o sinal, foi o segundo. 1 foi o terceiro. Então, o produto vetorial é o vetor menos 2, 1 e 1. Beleza? Com isso, a gente tem aí uma visão de o que é calcular o produto vetorial. E aí, por exemplo, se eu quisesse a área do paralelogramo formado por esses vetores, era só calcular o módulo agora desse vetor, né? Que é raiz menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Daria a raiz de 6, certo? E se eu quisesse a área do triângulo, é só dividir por 2. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E olha, antes que eu me esqueça, estou deixando aqui para vocês uma questão para vocês resolverem aí, já para a gente praticar essa questão aí de produto vetorial. Amanhã, no caso, no próximo vídeo, eu trago uma solução para ela. Beleza? Então, boa questão, bons estudos. Até a próxima. Valeu, gente!